Os esportes proporcionam diversos benefícios à saúde do homem, mas se praticados de forma inadequada, podem produzir efeito inverso, prejudicando ossos e articulações. Por isso, cientistas se dedicam a estudar os movimentos do corpo humano, de modo a produzir equipamentos apropriados e estabelecer a execução correta de cada atividade. Biomecânica e esportes é o tema de hoje do Viver Ciência. Das tarefas mais simples, como levar comida à boca, até as mais exaustivas, como disputar uma competição, a biomecânica está presente em todas as atividades humanas. Essa ciência relativamente nova estuda as causas e consequências do movimento a partir da combinação de diversas disciplinas. Desde a anatomia funcional, anatomia sistêmica, cinesiologia, controle motor, a parte da física no ramo da mecânica, assim como na matemática. Então ela é uma área que agrega vários conhecimentos para a compreensão do movimento, aqui no caso, o movimento humano, que é muito complexo. Atualmente, a biomecânica é bastante relevante para o esporte. Nesse campo, o objetivo é analisar em detalhes o gesto técnico de cada modalidade. Um estudo que vem rendendo uma série de benefícios para os atletas. A biomecânica ela é utilizada muito para compreender o movimento, detectar as possíveis falhas e consertar essas falhas, sob o ponto de vista de performance, e também na construção de equipamentos, seja ele de calçado esportivo, bola ou instrumentos que auxiliem nessa performance de movimento. E ela também atua muito na prevenção de esporte, desde da análise da mecânica de lesão, dos movimentos de lesão, até a mecânica de prevenção de lesão, na construção de protocolos, na construção de treinamentos. Natação, atletismo, handebol, a biomecânica pode contribuir com praticamente todos os esportes, mas no Brasil é utilizada de forma mais consistente apenas no futebol. Isso porque há um obstáculo que atravanca o seu desenvolvimento. Há muito essa lacuna entre a pesquisa e o campo esportivo. Como o Brasil ele enfatiza mais o esporte, que é o futebol, a gente vê algumas pesquisas mais na área do futebol, mas em outras áreas é muito mais complicado, porque os laboratórios eles ficam mais ligados dentro da universidade e há esse distanciamento entre o esporte e a área de pesquisa. Olá, no Viver Ciência de hoje estamos falando sobre biomecânica e esportes. Os nossos convidados são o doutor em Engenharia Biomédica, coordenador da Rede Goiana de Pesquisa em Tecnologias em Saúde, da FAPEG, e professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, Marcos Fraga Vieira, e o doutor em Educação Física, membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica e também professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, Mário Eblin Campos. Bem-vindos ao Viver Ciência, professores. Ok, olá a todos. Eu fico muito agradecido pelo convite, a participação desse programa, com muita satisfação que eu estou aqui. Obrigado, professor, também pela participação, pela presença. Olá para todos, obrigado pelo convite divino, olá para o Marcos, olá para os espectadores, é um grande prazer estar aqui para falar um pouquinho de biomecânica. Bom, nós somos às ruas de Goiânia para saber quais são as dúvidas da população sobre esse assunto. Vamos ver a primeira pergunta. Oi, meu nome é Débora e eu gostaria de saber se existe alguma atividade física apropriada para cada biotipo e se eu tenho que levar isso em consideração ao escolher um exercício. Então, professor Marcos. Sim, realmente existe uma modalidade às quais cada indivíduo se adapta melhor, certo? Existe um biotipo ótimo para cada modalidade esportiva. Realmente, indivíduos mais altos são mais bem-sucedidos em esportes como o basquete, enquanto indivíduos mais baixos são mais bem-sucedidos em esportes como ginástica artística. Entretanto, isso depende muito do objetivo da pessoa ao fazer uma prática esportiva. Se você pratica esporte com a finalidade de lazer, de sociabilização, de fazer amigos, então essa regra ela não é tão rígida. Agora, realmente, se você for praticar com vistas a um esporte de rendimento, é importante estar atento àquele que é mais adequado ao seu biotipo. Próxima pergunta na tela. Olá, meu nome é Ana Júlia e eu queria saber se quando uma pessoa tem uma lesão no ombro ou no joelho, se ela nunca se recupera completamente. Professor Marcos, que é ex-ginasta, tem alguma lesão crônica? Sim, tenho. Isso depende muito da natureza da lesão e também da intensidade da lesão, do tipo de tecido que é lesionado.
Tecidos como, por exemplo, a cartilagem articular, que reveste as superfícies articulares dos ossos, assim como também as bainhas sinoviais de tendões de músculos, são um tipo de lesão de difícil recuperação, tendo em vista que esses tecidos são praticamente não vascularizados. Então a recuperação é muito lenta. Por outro lado, lesões no músculo são bastante recuperáveis, justamente pela natureza do músculo ser um tecido muito vascularizado, então ele se recupera bem. Agora, é claro que isso também depende da intensidade da lesão ou quanto a lesão se repete durante a prática esportiva. Então, a pessoa tem que estar muito atenta aos sinais do seu próprio corpo, assim como também os professores e os técnicos esportistas. Próxima pergunta. Olá, meu nome é Guilherme. Eu gostaria de saber quais são as principais tarefas do dia a dia que prejudicam as nossas articulações. Professor Mário. Olá, Guilherme. Interessante pergunta, né? Eu vejo assim como principais tarefas do dia a dia que a gente pode fazer que prejudicam as articulações, né, são as tarefas de levantamento de peso. Então, por exemplo, quando a gente pega pesos principalmente abaixo da linha da cintura, né, isso pode prejudicar se a gente fizer com uma técnica inadequada, né, se não flexionar o joelho direito, se a gente inclinar muito o tronco para frente. Né. Outras situações que podem prejudicar o nosso corpo são situações de vibração. Por exemplo, então, quando as pessoas estão operando máquinas, quando a gente está em transportes como caminhões, ônibus que vibram muito, isso gera um estresse mecânico muito grande para o nosso corpo e pode nos prejudicar. Então tem que ficar atento aí, né? Então nessas tem que ficar situações. Atento, não pode ficar muitas horas exposto a esses estímulos, né, estressantes para o nosso corpo. E, por exemplo, não pode ficar muito parado também. Então ficar muito tempo sentado, parado também não é bom. Não é bom nunca ficar mais de 1 hora sentado, mesmo aquelas pessoas que têm que ficar sentado, levantar um pouquinho de hora em hora, ficar uns 5 minutos, andar um pouquinho, sempre é bom. Bom, Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai ver como a biomecânica é aplicada nas aulas de atletismo na Faculdade de Educação Física da UFG. E no quadro Casulo de Ideias, Ana Júlia, Guilherme e Felipe falam sobre esportes e movimentos. Então, eu sempre mexo toda hora, mas às vezes eu fico parado com a posição. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre biomecânica e esportes. Os nossos convidados são os professores da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, Marcos Fraga e Mário Eblin. É tarefa do profissional de Educação Física ensinar aos alunos a execução correta de cada movimento, de modo a prevenir lesões e obter melhores resultados. Mas para ensinar corretamente, claro, eles precisam antes aprender corretamente. E é aí que entra a biomecânica. Vamos conferir como essa ciência é aplicada nas aulas de atletismo na Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. O atletismo é o esporte mais antigo do mundo. Esteve presente na primeira Olimpíada da história, em 776 a.C. Ele agrega diversas provas de pista e de campo, como as corridas, os saltos, os lançamentos e os arremessos. Modalidades que envolvem incontáveis movimentos e riscos de lesões. A gente pensar um saltador, o número maior de lesões vai acontecer no tornozelo ou no joelho. Um lançador vai ser no ombro ou no cotovelo. Né? Então depende. Um marchador pode ser no quadril. Então para cada tipo de prova, né, especialidade do atleta, a lesão acontece em um lugar diferente. Para reduzir esses riscos, a professora Florence, da Faculdade de Educação Física da UFG, ensina nas aulas de atletismo os princípios da biomecânica. O objetivo é preparar os futuros profissionais do esporte para que sejam capazes de repassar os movimentos corretos aos seus alunos, contribuindo inclusive na melhora do rendimento. Eu tento resgatar com eles um pouco o que eles viram nas aulas de física mesmo, né, no ensino médio. A gente fala a questão do posicionamento do corpo, a questão até retomando a questão dos vetores um pouco, a gente fala sobre isso. Nas provas de corrida a gente pode pensar, corrida de velocidade a gente usa a saída do bloco, né, que é uma saída baixa. Então eles têm que pensar na angulação do teu corpo no momento da saída baixa para que eles possam
fazer o movimento do bloco, empurrar o bloco e o bloco empurrar eles para frente, para ele conseguir utilizar essa questão de ação e reação, né? E sair também numa angulação ideal. Também a gente pode pensar no movimento dos braços e da perna, né? Corridas em curva, pensar na questão da inclinação do tronco na hora de estar fazendo a corrida em curva para estar aproveitando a velocidade também, né? Pode-se dizer que a biomecânica não é uma das disciplinas preferidas dos alunos do curso de Educação Física. Isso porque envolve as temidas física e matemática. Mas a aplicação da disciplina nas aulas práticas tem ajudado a diminuir essa rejeição. E os resultados obtidos com a abordagem são bastante positivos. Eles conseguem entender aquilo que é necessário fazer. Então eu consigo ver a questão da aprendizagem mesmo em relação ao atletismo. Eles conseguem entender, conseguem executar também minimamente aquilo que pede, eles conseguem ver os acertos e os erros deles. Quando a gente faz um vídeo, uma filmagem deles fazendo o movimento, eles conseguem entender aquilo que eles fizeram errado e aquilo que eles fizeram certo, né? O próximo ao certo. Professor Mário, a gente pode concluir aí, assistindo as reportagens, que um atleta ele não se faz apenas com esforço e talento, né? A ciência pode ajudar bastante aí na conquista do pódio, não é mesmo? Sim, isso é verdade, né? Hoje em dia a ciência, se tratando principalmente da biomecânica, pode contribuir principalmente em 2 fatores, né? Em prevenção de lesão, e o atleta precisa disso para ter longevidade, né? E também pode contribuir para aumentar o rendimento, né? Para o atleta ser cada vez ter mais sucesso naquela modalidade. Então hoje em dia nós temos equipamentos desde os mais caros até os mais baratos, né, para auxiliar os atletas a ter melhor desempenho e prevenir lesões. Professor Marcos, e até que ponto, né, a biomecânica, como a gente viu, ela auxilia no desenvolvimento de materiais esportivos, né? Tênis com amortecimento, maiôs especiais para natação. Até que ponto esses materiais, eles auxiliam na performance? Eles ajudam na performance? Bem, essa parte da biomecânica, que é desenvolvimento de materiais para a performance esportiva, ela é uma área muito sofisticada e bastante desenvolvida. Aliás, grande parte do desenvolvimento da biomecânica foi devido a investimentos maciços nessa área, justamente para melhorar cada vez mais a performance da atleta, né? Porque o sucesso olímpico é também, de certa forma, você mostrar a nação para o mundo inteiro. E aí nós vemos técnicas bastante elaboradas, como, por exemplo, a de roupas próprias para a natação, nos quais são utilizadas piscinas e que a movimentação artificial da água, de forma que o atleta permanece parado, a água que se move, e você pode estudar bem os fenômenos ali mecânica dos fluidos ocorrendo ao redor do atleta, para o desenvolvimento dessas roupas com certa similaridade a sistemas biológicos reais, como tubarão, peixes, etc. Isso é uma coisa bem sofisticada. Assim como também calçados e pisos capazes de armazenar energia potencial e devolver em forma de energia cinética ao atleta. Professor, e existe uma pesquisa que diz, né, que aponta que correr descalço causaria menos impacto aos pés do que com esses calçados, né, com amortecimento e tudo mais. Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Bem, realmente a corrida descalça ela foi assim, matéria até de capa da revista Science, como sendo uma corrida menos lesiva do que a com tênis. Entretanto, isso depende da técnica que você emprega na corrida. A corrida descalça ela faz com que você realmente utilize os seus mecanismos próprios de amortecimento e faz uma abordagem no chão com a metade do pé para frente. Ao passo que quando você está com um tênis, você faz a abordagem no chão geralmente com o calcanhar. Se você se educar de forma semelhante a fazer uma abordagem também da metade do pé para frente com o tênis, você vai ter uma corrida tão segura quanto fosse descalça. Então não é simplesmente o fato de não utilizar o tênis, isso vai garantir uma corrida mais segura. Depende muito da técnica e o fato de você estar usando e ciente dos mecanismos de amortecimento do seu próprio corpo. Professor, e quais são as principais lesões ocasionadas pela prática incorreta de atividade física? Bom, as lesões geralmente elas ocorrem mais ao nível de articulações
e ao nível dos músculos, né? Nas articulações, as lesões mais comuns são os entorses e também as lesões das cartilagens articulares e também de todo o conjunto ligamentar que dá estabilidade à articulação. E nos músculos, em geral, é a sobrecarga excessiva que pode ocasionar distensão muscular ou contraturas intensas da musculatura. As distensões são rupturas de fibras musculares muito dolorosas e requer um cuidado bastante rigoroso, assim como também as lesões articulares. Interessante a gente frisar também que, apesar, por exemplo, dos tênis, né, terem a capacidade de amortecer impacto, o principal amortecedor do nosso corpo, né, é a nossa própria técnica, o jeito que a gente realiza o gesto técnico do movimento é a principal maneira de amortecer. Então, como bem falou o professor Marcos, né, o mais importante é a técnica de correr e não tanto os implementos. Mas isso não quer dizer, né, que os tênis não sejam capazes de melhorar essa situação também. Bom, a observação visual é importante, mas a tecnologia potencializa os estudos dos movimentos do corpo humano. No Laboratório de Bioengenharia e Biomecânica da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, coordenado pelo professor Marcos, a análise cinemática é feita através de um sistema composto por câmeras de vídeo, marcadores corporais e um software. Olha só. Marcadores reflexivos são fixados com adesivo em pontos anatômicos específicos do indivíduo a ser analisado. A pessoa começa a se exercitar na esteira. 8 câmeras suspensas emitem luz infravermelha, de modo que cada marcador é visto simultaneamente por pelo menos 2 câmeras. Então, por meio de um software de reconstrução biométrica, se obtém a representação tridimensional do conjunto de marcadores no computador. A partir dessas coordenadas, é possível analisar as variáveis cinemáticas, tais como posição, velocidade, aceleração e ângulo de cada segmento, como por exemplo, da articulação do joelho, obtido via cálculo trigonométrico envolvendo os segmentos da coxa e da perna. O intuito do sistema é analisar as características geométricas e temporais dos movimentos ao longo de uma determinada tarefa, estabelecendo comparações entre pessoas saudáveis e grupos com algum tipo de dificuldade motora. Essa modelagem virtual pode ser útil, por exemplo, na construção de uma terapia de reabilitação para indivíduos com movimentos comprometidos por traumas. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é biomecânica e esportes. As crianças não ficam paradas. Elas têm energia de sobra para brincar, correr, pular e praticar esportes. Mas qual será a visão que elas têm sobre os movimentos do corpo? Nós conversamos com a Ana Júlia, o Guilherme e o Felipe para descobrir. Eu tenho 8 anos. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 9 anos. Meu nome é Felipe Ramos, eu tenho 9 anos. Quais esportes você pratica? Aqui na escola eu pratico futebol com os meus amigos e minha amiga. E em outra escola eu pratico balé. Futebol. Futebol, natação. E você joga em qual posição? Zagueiro. Posição, eu sempre mexo toda hora, mas às vezes eu fico parado com a posição. E quais partes do corpo você utiliza para praticar esses esportes? A maioria eu pratico as pernas. O futebol eu uso para correr e balé eu uso para fazer os movimentos. As pernas. Só as pernas? A mão, a cabeça. Quem que dá a ordem para esses membros se movimentarem? O treinador, né? O que você acha que é a biomecânica? Bio vem de vida. E mecânico de mecanismo. Pensaria que seriam as coisas de ferramenta. E para que servem os músculos? Para nos movimentarmos.
E os ossos? Ué, pra você ficar duro lá, sei lá. Quais são os limites do seu corpo? Nos limites do meu corpo quando eu não aguento mais. O que você sente quando você joga bola? Cansaço. Professor Mário, qual que é a importância de se ensinar a prática correta das atividades físicas desde a infância? Bom, as próprias crianças já ajudaram a nos responder, né? Então, o nosso corpo, o corpo do ser humano, ele foi feito para se movimentar, para ter um certo gasto calórico diário, e se a gente deixa de fazer isso, a gente diminui a nossa saúde, né? Com a vida moderna, nós tendemos a fazer isso principalmente na vida adulta. E o esporte é uma saída para a gente conseguir lidar com essa situação, né? De manter a atividade física, de se socializar e de até brincar. Se a gente vai aprender o esporte depois de velho, né? O esporte a gente já falou aqui que tem um potencial lesivo enorme. Então nada melhor do que aproveitar a infância, né? Que é a idade onde a gente tem uma enorme capacidade de aprendizado, né? Para poder já lidar com essa situação, né? De risco, né? Aprender a lidar com o esporte sem se machucar, né? Inclusive experimentar os machucados, né? Que muitas vezes nos ajudam a evoluir. Professor Marcos, e os professores das escolas brasileiras e também das academias de musculação, eles estão preparados para essa tarefa? Eles têm conhecimento da biomecânica e eles utilizam a biomecânica nas suas aulas? Bem, eu acredito que utilizam, mas não tanto quanto nós gostaríamos ou seria o ideal. Como foi dito aí nos primeiros blocos do programa, em geral, os alunos têm uma certa aversão à disciplina de biomecânica devido à complexidade, ao embasamento teórico que é a física mecânica, que depende também de muito embasamento na matemática. Então, eu acho que isso vem desde a formação, na graduação, e que a gente precisa trabalhar um pouco isso juntamente com os nossos colegas que ensinam os conteúdos próprios da educação física. Então, eles precisam resgatar um pouco mais da biomecânica, como disse a professora Florence, lá do atletismo, da importância de você falar os princípios mecânicos que estão por trás de cada técnica utilizada. Então, com esse tipo de resgate, com todos os professores numa faculdade, nós conseguiremos formar professores melhores que estudem mais a biomecânica e a utilizem mais na sua vida profissional. Professor, o que precisa ser feito para quebrar essa barreira que existe entre a pesquisa em biomecânica e a aplicação na prática da biomecânica, para além do futebol? A gente falou aqui que é muito utilizado no futebol, mas nos outros esportes ela ainda não é contemplada. O que precisa ser feito para mudar essa realidade? Bem, na verdade a biomecânica ela é utilizada assim, muito pelos esportes, sobretudo aqueles de alta complexidade. Por exemplo, como você disse, eu já fui ginasta, então a ginástica ela prima muito por princípios de biomecânica, de conservação de momento angular, de transferência de momento angular entre diferentes segmentos, para você provocar as rotações necessárias naqueles saltos acrobáticos, etc. Então, realmente, isso exige uma formação muito sólida desses profissionais com relação à biomecânica. E aí a pesquisa biomecânica é que traz esse suporte para esses profissionais. Agora, realmente, esse conhecimento chega a poucos profissionais, somente a esses que trabalham nesses esportes de alto nível, com essas equipes de alto nível. Eu acho que grande parte desse distanciamento é o fato de que a pesquisa em biomecânica ela exige espaços muito grandes, então os laboratórios em geral têm que ter bastante espaçosos, então do ponto de vista de infraestrutura eles são caros e os equipamentos também são muito sofisticados e também muito caros e exige também uma bagagem teórica muito sólida para você trabalhar com esse equipamento, extrair informações que sejam realmente úteis para a prática do professor, do treinador. Acho que essa é uma principal barreira, sobretudo no nosso país, a dificuldade em fazer ciência. Bom, Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação do professor Marcos Fraga no nosso programa. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Obrigado também, professor Mário Eblin, pela participação. Obrigado. E gostaria de agradecer muito pelo convite, Foi uma grande satisfação, realmente, uma grande alegria estar aqui hoje.
E obrigado a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o Viver Ciência através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!